Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, que você que está nos assistindo agora, você que nos acompanha por meio do canal do Lar dos Humildes, do Centro Espírita Lar dos Humildes no YouTube, você que tem acompanhado os nossos estudos, todas as nossas atividades, queremos externar aqui a nossa gratidão a cada um e a cada uma de vocês. Daremos hoje continuidade ao Palavras de Vida Eterna, no capítulo 39. Como sempre, Emmanuel traz grandes reflexões para a gente. Essa ele vai trazer a partir de uma passagem da primeira carta de Paulo a Timóteo. A gente até percebe nessa obra que são muitas referências que Emmanuel faz, em relação às cartas. Ele se utiliza muito das cartas escritas por Paulo, ou ditadas por Paulo. E hoje, mais uma vez, também vai estar fazendo referência à primeira carta escrita a Timóteo. Está no capítulo 2, versículo 2, que nos diz o seguinte: o título do capítulo é No Auxílio de Todos, tá? Capítulo 39 do livro Palavras de Vida Eterna. Então, o que diz o versículo? Pelos reis e por todos que estão em eminência, para que tenhamos uma vida justa e sossegada em toda piedade e honestidade. Como dissemos, Paulo, primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 2. Então, nessa carta, nessa passagem, nessa perícope, nesse trecho da sua carta a Timóteo, Paulo faz uma recomendação, que antes de tudo que se façam pedidos, orações, súplicas por todos os homens, e não especificamente por um grupamento X ou Y, por um grupamento ao qual eu esteja integrado ou que eu tenha uma afeição maior. Então, Paulo que ele já recomenda que antes de tudo que se façam pedidos, orações, súplicas, ações de graças por todos os homens. E aí ele diz na continuidade, pelos reis e todos os que detêm autoridade, a fim de que levemos uma vida calma e serena com toda piedade e dignidade. Eis o que é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Então, aqui ele faz uma citação aos reis e todos que detêm autoridade. Na sabedoria de Paulo, ele compreende, e a visão, nós também temos, a doutrina tem essa visão, que aqueles que detêm o poder, aqueles que estão em postos de comando, esses homens e mulheres detêm um nível de responsabilidade muito grande, porque as suas ações, as suas atitudes refletem em um conjunto, em um todo. Aí a gente pode citar como exemplo o cargo de um presidente da República, de qualquer que seja o país, Então, todas as ações que são tomadas por um dirigente como um presidente da República, elas refletem de forma muito forte na vida das pessoas que compõem aquele grupamento naquele país, Então, é claro que aí aquilo que é dito vai beneficiar alguns e afetar outros, no campo material, especialmente. E quando se fala do campo espiritual, também, não tenhamos dúvida, porque toda ação humana que resvala, que diz respeito às questões mundanas, às questões materiais, às questões do terra a terra, a gente compreende que elas também têm um fundo espiritual, elas também têm uma ação no âmbito espiritual, tanto daquele que está emitindo, que está executando, que está agindo, quanto daquele que está recebendo o resultado daquela ação.
Então, muito sábio de Paulo, né, essas orientações, porque o Cristo e o Pai, Deus, o Criador, deseja a salvação a todos nós. Ele não faz distinção se eu detenho o poder ou se eu sou um proletário, se eu estou à margem da sociedade, se eu sou pobre ou se eu sou rico. Não, ele não faz escolha no que diz respeito à questão da espiritualidade de cada um, no sentido das religiões, né, que cada um busca de acordo com aquilo que se sente melhor. Ele não faz distinção em relação à questão sexual, de se eu faço opção por um direcionamento no que diz respeito à questão do sexo. As minhas escolhas, ele não vai estar reparando naquilo que eu estou escolhendo. É claro que toda escolha que nós fizermos, toda ação, toda atitude, toda semente que é plantada, ela vai dar algum fruto, né? E aí o resultado desse plantio, aí sim é o que nós vamos colher, né? Então, dentro da justiça divina, dentro dessas leis que estão aí para todos nós, ninguém está isento da sua ação, né? Todos nós deveremos sim responder perante as leis de Deus por todos os nossos atos, né? Por todos eles, sem exceção, sem distinção. E aí isso não importa a minha opção religiosa, a minha opção política, não importa a minha opção sexual, não importa se eu sou branco, se eu tenho a cor da pele negra ou amarela ou branca ou clara, enfim. Nada disso vai importar, absolutamente nada disso vai importar, né? Se eu moro no Japão, ou na China, ou no Brasil, ou nos Estados Unidos, também não vai importar. Não, quem vai encontrar essa salvação, que vai ao encontro dela, independe de todas essas nuances, independe de tudo isso, de todos esses detalhes sociais. O fundamental e o importante nós vamos perceber aqui nas orientações que Emmanuel vai nos trazer, né? Então, por esse preâmbulo, digamos assim, essas primeiras observações no que diz respeito à carta de Paulo emitida a Timóteo, para que ele passe a agir daquela forma por todos os lugares por onde ele caminhar, ele estará distribuindo, compartilhando, né, desse pensamento paulino, que certamente é um pensamento do Cristo, é um pensamento da espiritualidade superior. Aquela época já era o pensamento deles, né? E aí Emmanuel vem nos dias atuais, né, há alguns anos atrás, algumas décadas, trazer essas obras interpretativas do Evangelho, clareando esse caminho para a gente, né? Trazendo luzes para essas sombras essas nossas mesmas, né? Sombras essas de nós seres humanos ainda imperfeitos, que não conseguimos retirar o espírito, extrair o espírito da letra. Ainda interpretamos muito a mensagem espiritual ao pé da letra, ao pé do que está escrito ali, e dali nós não conseguimos tirar o fundo daquilo, né? Então vamos lá com a mensagem aqui de Emmanuel. Ele nos diz o seguinte: comumente em nossos recintos de conversação e prece, voltamos-nos compassivamente para os nossos companheiros menos felizes do mundo. Normalmente nós dirigimos as nossas preces e orações para aqueles que estão à margem da sociedade, os pobres, os miseráveis, os que estão doentes nos hospitais, os que estão vivendo situações delicadas emocionais, né? Então, que não tem um aparato
da estrutura do Estado, que não tem um aparato da estrutura da família, que é fundamental e essencial para a nossa existência. Então, normalmente nós nos dirigimos as nossas preces, as nossas boas vibrações para esse público, né? Mas aí vamos seguir. Apiedamo-nos sem dificuldade dos enfermos e dos desesperados, dos que se afundaram nas águas lodosas da miséria ou que foram vitimados por flagelos públicos. Ultimamente isso tem ocorrido por demais, né? Acidentes aéreos, barragens que são rompidas, são rompidas e os dejetos ali, as águas acabam destruindo muitos lares, né? Além dos lares, a fauna e a flora também. Então tem trazido prejuízos enormes para a nossa sociedade. Tudo isso em decorrência da má utilização dos recursos que nós mesmos, seres humanos, temos feito, né? Temos feito mau uso disso. E o resultado disso vem em toda essa situação calamitosa que o nosso planeta tem passado. E aí nós afetamos de forma direta a natureza e ela nos dá a resposta, porque a resposta não é muito agradável, né? Que tem trazido, como nós o dissemos, muitos flagelos para muita gente em diversas partes do globo terrestre. Oramos por eles, relacionando-lhes as necessidades que tentamos socorrer na medida de nossos recursos. Entretanto, o apóstolo Paulo, em suas recomendações a Timóteo, lembra-nos o amparo espiritual que devemos a quantos suportam na fronte a coroa esfogueante da autoridade, comandando, dirigindo, orientando, esclarecendo e instruindo. Aqui ele estava falando dos reis, dos monarcas, dos poderosos daquele período, né? E que retratam nos dias atuais nas funções de presidentes, governadores, magistrados, de superiores tribunais federais, né? Prefeitos no âmbito mais do município, vereadores, deputados, enfim, toda essa gama de pessoas, aqueles outros que coordenam o sistema financeiro mundial, né? Então todas as pessoas que detêm o poder, os grandes empresários, todos eles que detêm o poder, eles têm uma responsabilidade muito grande sobre tudo aquilo que eles estão recebendo, porque todos nós sabemos que os bens que chegam até nós são concessões de Deus. No planeta Terra, nada é nosso, absolutamente nada, nem mesmo o corpo, nem mesmo o nosso corpo. Então, esse processo de aprimoramento espiritual, e quando nós vimos com essas provas ou com esses objetivos de nos tornarmos poderosos na Terra, recai sobre nossos ombros também uma responsabilidade ainda talvez superior aos recursos que a gente tem recebido, recursos amoedados, eu quero me referir. Então, porque quando nós tratamos das questões morais, das questões éticas, das questões espirituais, nós temos aí sim um nível de responsabilidade muito grande e que supera toda e qualquer questão do âmbito material. A afeição de pastores dementados, quando se não compenetram nos deveres, dos deveres que lhes são próprios, sofrem perturbações aflitivas que se projetam sobre as ovelhas que lhes recolhem a atuação, criando calamidades morais e moléstias coletivas de longo curso, que atrasam a evolução e atormentam a vida. Aqui ele faz uma referência aos pastores, né? Lá daquele período, aos pastores que cuidavam ali dos animais, que eram responsáveis por todo o zelo, pela alimentação, pela retirada dos alimentos que eles geravam, né? Então, por todo o cuidado que o pastor deveria ter com os animais que estavam sob sua responsabilidade. E aqui a gente lembra desses pastores no sentido agora que nós já citamos, de todos os nossos governantes, e a gente pode incluir aqui também
nesses mandos com relação a esse poder, aqueles que estão no alto da pirâmide, no que diz respeito às questões religiosas, né? Aqueles que são que estão em ponto de destaque dentro das suas religiões. Imaginemos o nível de responsabilidade dessas pessoas. E aí esses líderes religiosos, de um modo geral, em qualquer instância religiosa, tem também aí um nível de responsabilidade enorme sobre seus ombros. Aquilo que é divulgado, aquilo que é compartilhado, o entendimento que cada um tem, acaba que arrebanhando a opinião de milhões de pessoas, milhares, milhões de pessoas. E aí, se for cometido um equívoco por um líder religioso, seja ele qual for, repetimos, e qualquer que seja a denominação religiosa, se esse líder comete equívocos, ele vai ter uma responsabilidade muito grande, porque ele vai ser cobrado, como governador, como presidente, como nós no íntimo da nossa individualidade, no nosso pequeno círculo de amizades, no nosso grupamento familiar. Se nós nos comprometemos em vir num grupamento familiar, é porque ali é que está especialmente o nosso maior nível de responsabilidade, de tratar aquilo com muito zelo, com muito cuidado. E se nós também erramos nesse trato, aí nós também responderemos por isso. Então, não nos esqueçamos, pois, da oração pelos que dirigem, auxiliando-nos com a bênção da simpatia e da compaixão, não só para que se desincumbam zelosamente dos compromissos que eles selam a rota, mas também para que vivamos com o sadio exemplo deles na verdadeira caridade uns para com os outros, sob a inspiração da honestidade, que é base de segurança em nosso caminho. Então, vejamos o nível de responsabilidade. Aí eu lembrei aqui de um exemplo, o Rossando Cleary, né, numa de suas palestras, ele cita um exemplo vivido com ele mesmo. Ele, ainda na mocidade, né, ainda jovem, acho que talvez aí por volta dos seus 16, 17 anos, ele cita que um determinado período da sua vida ele desejava ir a uma dessas festas carnavalescas fora de época, lá na sua cidade natal, né? Então, ele chegou para a mãe dele e afirmou que iria comprar a roupa, a vestimenta lá para se apresentar que tinha essa roupa específica para se apresentar no evento, né? E a sua mãe disse que não, que ele não iria. E aí ele se rebela contra a mãe, diz que vai de qualquer jeito, e a mãe, numa posição firme, diz que ele não vai, que enquanto ele estiver sob a responsabilidade dela, ele não irá. E assim aconteceu, e ele afirma que se rebelou com a mãe, diz que então, eu não te amo mais, minha mãe, jogou uma chantagem ali para cima da mãe dele, e a mãe dele, segundo ele, as palavras de sua mãe foram as seguintes: quem diz que eu preciso do seu amor? Né? Então, para que coisa mais impactante isso? A atitude que essa mãe teve de firmeza num dado momento, que ela certamente pressentia. Mãe tem uma relação muito íntima com Deus, né? Então, certamente ela pressentiu alguma coisa ali e percebeu que não era a melhor coisa para ele fazer. Então, ela foi firme no seu propósito. E aí ele afirma ainda que passou uns 7 dias sem falar com a mãe, né? Lá todo trombudo e tal. E aí, quando foi cessou esse período de 7 dias, ele foi se dirigir à mãe dele, falar, e a mãe não respondia. A mãe passou um mês sem falar com ele, né? Então, é uma coisa assim, no primeiro momento impactante, mas que surtiu um efeito, um resultado fantástico, né? O Rossando sempre conta esse exemplo para citar, né, que o quanto a responsabilidade que nós, enquanto pais e mães, que nós temos aqui no âmbito terreno, né, o quanto nós temos de responsabilidade para com os nossos filhos. E, ao mesmo tempo, a gente pode ampliar esse exemplo para um todo.
Os governantes têm os moradores de uma determinada cidade, estado ou país, de um modo figurativo ali como seus filhos. Eles têm uma responsabilidade muito grande sobre isso, né? Então, por isso, a conclamação de Paulo, para que a gente ore, para que a gente solicite nas nossas preces, nas nossas orações, também por essas pessoas com mando de poder, né? Que detém esse poder material, esse poder da terra em suas mãos, né? Já que a responsabilidade que recai sobre eles é muito, muito grande. Então, que nós tenhamos, sim, sabemos das imensas dificuldades que nós estamos vivendo, especialmente no nosso país, em todos, né? Mas que nós tenhamos fé, esperança e roguemos a todos, sem distinção, para que esse momento logo passe e aqueles que estão no poder, sob a responsabilidade de dirigir muitas vidas, que eles façam isso com muito zelo e com muita responsabilidade. Que Deus nos abençoe a todos e um beijo no coração de cada um. Se você sente à vontade, pode compartilhar esse vídeo, se inscreva lá no canal, que nós agradecemos. Um abraço a todos e até o nosso próximo encontro.